FM. Felipe Abreu tá na área. Isso aí. Todo mundo achou que ele ia emendar o feriadão, Pô, né? quem me Mas dera ele, ter uma moral dessa. Ele preferiu trabalhar, essa tua cara feia, né, Parabéns, cara? Não, acho bonito, Vê essa assim. tua cara feia. Igualmente, cara. Eu fico até emocionado Que quando vejo esse tristeza. rostinho bonitinho. Só que não, Que né, tristeza, cara? Ai, cara. ai. Boa tarde pra você, beleza, Felipe? Tranquilo? Fala, irmão, boa tarde. Tranquilo, e você? Tudo bem, cara? Bem, graças a Deus. Saúde Caminhando. boa, família boa. Boa. As coisas não estão muito boas pros vascaínos, né, cara? É, Tá feia a rapaz. coisa. Porque o Vasco, o que acontece? Empatou ontem É. com o Operário, né, do Paraná, rapaz. Assim, tudo bem, não tem técnico ainda, coisa e tal, mas Cara, mas o campo tá acho que ruim, né? ficou, Mas não, assim, mas pô, ficou tem que vencer, escancarado, né? ficou escancarado uma coisa. Não é o técnico que vai resolver sozinho. É, rapaz. O Vasco vai precisar mudar algumas coisas, talvez ir ao mercado e contratar jogadores, né, mais qualificados. Aí será que o Pedrinho vai dar o braço a torcer? Falar, realmente, É, a segundo gente não ele, tem o oitavo melhor elenco. segundo ele é a né? oitava melhor força, né, do Brasileirão. Cara, a verdade é que o Vasco ainda não tá se encontrando, né? Nem nas mãos do Felipe, né? A gente achou que com o Felipe, né, assumindo ali, talvez é. melhorasse. Mas ele é interino também, é complicado. mas rapaz. não importa, o cara Podia tá dar uma ali, melhorada, conhece dia a né? dia, e mudou algumas coisas, né? Mas, tudo bem, ontem o jogo foi 1-1, golaço do Nuno Moreira, né? golaço Colocadinha dele. no canto, um golaço do Bosquilha do outro lado, né? É. Também colocadinha no canto. Fato é que o Vasco até tomou um certo sufoco, né, cara? O Jardim fez algumas boas defesas, né? Mais uma vez. Né? E o Vasco não apresentou nada, assim, que... Pô, realmente, o time melhorou depois que o Carilli foi embora. Foi Então não mais era do só mesmo. o técnico, né? Sim, foi mais do mesmo, né, Zé? Pois é. Infelizmente. E aí, pela Copa do Brasil ontem, 1-1. 1-1, Tudo podia igual. já ter resolvido, Podia já ter resolvido. O Pois Gabriel é. tá me mandando os palpites dele aqui, deve ser porque você não vai conseguir ver. Ah, entendi, É cara. porque- Não, é porque ele precisa falar com você, muita Ele saudade. gosta, sentir. Aí ele tem gosta. essa desculpa, ele falou, vou mandar pra Felipe, isso que eu queria. Aí manda tá mensagem pra sentindo você. falta de falar comigo, tá certo. E tu tá com Entendeu? ciúme, né? Fica com ciúme não, cara. Não, de jeito nenhum, cara. Mas, Eu sei que ele é teu melhor amigo, fico tranquilo. sim, é gente boa, pô. Tu também é meu amigo, pô. Então, a volta, Mas né? é isso, a decisão cara. ficou pra volta, né? O jogo Pois de volta. O negócio agora é em São Januário Dia vencer. 20, isso aí, dia 20 de maio, Vasco e Operário em São Januário. E o Vasco não vai poder dar mole, né, Zeca? Porque não tem nenhuma vantagem. Né? Exatamente. Aí agora, 0 pelo a 0 Brasil... o jogo. É, pois é. Tem que vencer, né? Sim. Pra poder se classificar para as oitavas de final da Copa do Brasil. E, cara, pelo brasileiro tem uma pedrada agora domingo. Pedrada, né? E lembrando que o Vasco agora começa aquela sequência braba, né? Não só o Vasco, todos os times, né? Mas o Vasco começa aquela sequência braba de 10 jogos em 30 dias, né? E já começou no meio de semana, o Operário, agora o Palmeiras. 4 da tarde, domingo, lá no Mané Garrincha, o jogo vai ser lá em Brasília. Nem sei se o Vasco voltou pro Rio, cara. Pois é. Pra depois ir pra Brasília, né? Exato, Mas- assim, porque, enfim, vender o mando de campo vai ser lá, né? Sim, o mando de campo sim. é do Vasco. Então, cara, o Pedrinho soltou uma bomba aí de mais de 1 bilhão aí de dívida, né, cara? Infelizmente, o Vasco precisa de grana, né? Precisa de Pois receita. é. Mas assim, cara, pô, sacrifica os jogadores, né? Mas Cara, faz parte, né? Fazer o quê? infelizmente, não tem jeito. O problema mais vai ser quando chegar o técnico novo, né? Como é que o cara vai implementar qualquer coisa Né? sem tempo pra treinar? Pois é, pois é. A não ser que ele dê uma louca nele, fique, sei lá, umas 2 semanas no Rio jogando, treinando o time titular e deixe a molecada e os reservas jogando. Se conseguir uma semana que seja um pouco mais tranquila, Duvido que muito. vai ser muito poupar difícil. quanto? Contra o Operário ou na Sul-Americana que é. também não tá lá essas Então, coisas? exato, Tá difícil pro Difícil Vasco. escolher, né? Tá muito difícil. Mas é isso. Talvez com o novo técnico ou no comando ainda do Felipe, o Vasco Sim. encara aí o Palmeiras domingão às 4 da tarde, cara, jogo difícil, né? Jogo duro, Mas sem é dúvidas. isso, o negócio é melhorar. Bom, Sim. e o Flamengo, cara, há anos tem aquele papo, precisamos de Não, alguém reserva. para substituir a Rascaeta, porque, rapaz, ele se machuca, não tem ninguém parecido. É verdade. Assim, é lógico que isso ainda é um exagero, mas, cara, o garoto Joshua chegou ontem, Tradução pra dele, salvar, né? Será? Salvar. Será que é o cara que... Não, realmente assim, Né? é o garoto ainda que O é promessa, salvador da coisa e tal, pátria, da mas nação. ontem ele salvou o Flamengo. Cara, o Flamengo Porque tava ontem difícil de fazer gol. agarrou no goleiro e na retranca, né, do Botafogo, né, rapaz da Paraíba. E numa bola, num rebote, o garoto foi e guardou. Ele que tá desde o sub-10 no Flamengo, então tá há muito tempo, sabe muito bem o que é Flamengo. Tem mais de 100 gols na base. Visto como joia, né, da casa, e não é à toa que a multa rescisória dele é astronômica, com mais de 450 milhões, né, de reais. Exato. E então
né? Nada mais justo. O garoto na estreia, 17 anos, marcou um gol. Então a euforia vai mais lá em cima ainda, né, Zeca? Pois é. E todo mundo vê nele, ele que sempre foi um camisa 10 na base, todo mundo vê nele aí talvez uma saída aí pra falta do Arrascaeta, ou pra dar uma resguardada, né, na Arrascaeta de vez em quando. Vamos ver, o Felipe Luiz elogiou bastante o garoto na coletiva, né, e espero que ele consiga, né, jogar com tranquilidade, que também não suba a cabeça dele como foi com o Lohan, né, que o Lohan era esse cara, né. Todo mundo esperava que o Lohan fizesse ali a do Arrascaeta, né, mas o Lohan deixou subir a cabeça e acabou sendo afastado. Atrapalha bastante, sim, né? Sim. Agora, o Felipe Luiz conhece bem ele também, né? Sim, já treinou, teve com ele na base, sub-17. E aí, pois é, conhece bem a garotada, sim, né? Sim. Ele falou, como se ele tivesse contratado o jogador. Que moral pro garoto, deu uma moral pro garoto. Lembrando que o jogo de volta do Flamengo é no dia 21, no Maracanã. O Flamengo vai ter um gol de diferença, né? Já à frente do Botafogo da Paraíba. E, de repente, dá até pra poupar o time de novo, né? Vamos ver se no Maracanã a bola entra, né? O Botafogo vai ter que sair pra jogar, né? O ceifador falou que ia ceifar, não ceifou. Quer dizer, ia dar meia ceifada, segundo ele. É meia ceifada, né? Não é ceifar completo não e tal, por respeito. E tudo mais, por agradecimento. Mas, no fim das contas, não ceifou nem inteiro, nem metade. Nada, Nada feito. E pelo brasileiro, o Flamengo enfrenta o Cruzeiro domingo. Sim, Cruzeiro no Mineirão, domingo, 6h30 da noite. Gabigol falou que vai fazer gol. Vamos ver, né? Esperar ele que deu uma assistência. Depois de muito tempo sem jogar, deu uma assistência no jogo passado. Cruzeiro ganhou de 4x0. 4x0, cara? Foi uma olhada, né? Mas não lembro exatamente. Não lembro o placar assim, também, não tô lembrado, não. Mas o Gabigol tá prometendo, né? Vamos ver. Será? Faz tempo que não joga bola, né, Zeca? Vamos ver se ele vai mesmo. Tem isso também, né? Ele precisa primeiro ir por etapas. Agora, jogar pra torcida, ele sabe. Sabe. Sabe como sabe. Como como poucos. Foi 2x0 Cruzeiro, perdão. Muito bem. Mas venceu. Tá bom, né? Dá bonito. 2 do Caio Jorge. Então, jogo 6h30. Isso, no Mineirão. Flamengo Podia ganhar lá, né? Cara. Brincadeira. Rapaz. Ia ser maneiro. Bom, sim. E Hércules está de volta, é o time do Fluminense. Sim, ele foi desfalque aí nas 2 últimas partidas, mas não por lesão, né? Ele tava com a conjuntivite, né, Zé? Que infelizmente não pode. Sim. Rapaz. Infelizmente não pode. Ele voltou a treinar com os companheiros ontem e tá livre aí, né? Não deve ter tido nenhum prejuízo aí na parte física, né? Tá livre aí pra voltar a jogar. O Fluminense que vai jogar contra o Sport amanhã no Maracanã às 6h30 da noite ou da tarde. Assim. Eu sei, cara, é um dilema realmente, cara. Eu acho sempre o eterno dilema, Bom, o Fluminense aí, cara, que tem um jogo aí pra vencer, né? Tem que vencer no esporte. Tem que vencer, Zeca. Tem que vencer de qualquer forma o esporte. Tá mal aí, então vai vencer, vai jogar no Maracanã. Sim, vencer precisa vencer. Precisa vencer e convencer. Tranquilo, exatamente. Andou vencendo todas, né, com o Renato, depois que perdeu o Botafogo não ganhou mais nenhuma, né? Que coisa, também né, só teve mais um jogo, né? Então por causa disso, né? Isso. Esse detalhe bobo, cara. Sim. Bom, falando do Botafogo, o time encara o Bahia, cara, fora de casa, ele vai ter o reencontro do Paiva com seu ex-time. O primeiro time, cara, né? Foi o primeiro time dele. Do Paiva aqui no Brasil. Sim, o Botafogo pega o Bahia às 9 da noite fora de casa, lá na Bahia, né? E o Paiva vai reencontrar o Bahia. Que foi assim que o Grupo City passou a comandar a SAF do Bahia, o Renato Paiva foi o primeiro treinador que eles contrataram. Foi o primeiro trabalho dele no Brasil. Foi mais ou menos, né? Digamos assim. Ele teve 49% de aproveitamento em 49 jogos. Foram 19 vitórias, 15 empates e 15 derrotas. Ele foi demitido em setembro, de 23, depois de uma certa turbulência. Depois veio o Rogério Ceni, que sabe muito de Bahia, né? Conhece. Foi muito bem todas mesmo. as vezes. Lá só não consegue ganhar do Flamengo, né? Mas é a sina dele, né? Nunca vi, cara. Cada um com a sua sina, né? Tudo bem. Bom, vamos então para os palpites? Vamos, deixa eu ver aqui. Pera aí que eu esqueci que tinha que ver aqui. Porque geralmente vem daí, né? Pois é. Quer começar com o jogo do Vasco? Vasco e Palmeiras? Vamos ver aqui. Ou vai seguir aí? Gabriel, vamos seguir a lógica do Gabriel. Então segue aqui. aí o Gabriel, fala aí. Gabriel mandou o palpite do Bahia e Botafogo. Quer falar você primeiro ou falo dele? Fala aí, não. 2x2. Gabriel primeiro, né? 2x2 Bahia e Botafogo. Botafogo também tem uma certa dificuldade de ganhar do Bahia, cara. O jogo vai ser lá, né? Sim, jogo lá. E aí? Eu acho que o Bahia ganha, cara. 1x0 Bahia. 1x0 Bahia? Então eu vou contra vocês dois. 1x0 Botafogo. Tá o Gabriel bom. tá escrevendo. Fala o próximo aí. Fluminense Sport, 2x1 Fluminense. Caraca, hein? 3x1 Fluminense. 1x0 Fluminense. Muito bem. Vasco e Palmeiras. Caraca, difícil. Essa daqui, meu irmão, ele foi diferenciado. O que ele mandou? 2x0 Vasco. Rapaz, contra o Palmeiras. No momento que o Vasco Gabriel. vem audacioso. Bem otimista dele. E você? Acho que Cara, eu acho que
Vou botar 1x1. É. Eu acho que o Vasco vai perder esse jogo. 1x1. Pra eu não apanhar na Não, rua. eu acho 1x1, mas acho que o Vasco vai perder. É, só pra eu não apanhar na Deixa eu rua. falar um negócio. Fala uma coisa e pensa outra. Tá vendo? Cara, acho que o Palmeiras ganha. 2x1 Palmeiras. 2x1 Palmeiras? Tomara que tu apanhe na rua. Cruzeiro e Só Flamengo. palpite. Cruzeiro e Flamengo. O que tu acha que ele chutou? Caraca, não sei, eu acho Chuta. que ele da goleada do Flamengo. É. Não, né? Não é possível. É tipo isso, 2x0 Flamengo. Tá certo. 2x0 Flamengo lá no Mineirão. E aí, você? O Cruzeiro tá mal, né? Sei lá, tá melhorando, tá no momento melhor. melhorando, Sim, tá no mas- momento melhor. Parece que tá acertando o time lá. Desistiu de escrever, Gabriel? Tava escrevendo, não mandou? É. Fala você. Cara, eu acho que dá Vai. 2x1 Flamengo. 2x1 Flamengo? O Flamengo tá no momento melhor, né? Mais Tá, arrumado, time mais tá. arrumado e tal. Mas eu acho que vai ficar 1x1. 1x1? Pra mim, empate. Tá bom. Tá bom? Tá falando? Show de Bom final bola. de semana, cara. Valeu, Abraço aí. irmão. 2 dias sem Abraço. ver esse rostinho feio. Beleza. Valeu, Bom irmão. final de semana. Que abraço, Felipe. Valeu, tamo junto. Esporte Terê. Esporte Terê FM.